Subtítulo: A capa da letra Sad e o selo da letra Nun de restituição. Tu és justo, Adonai, e os teus mandamentos são retos. Tua justiça é uma justiça eterna. Tua Torá é verdadeira. Dá-me entendimento e viverei. Salmo 119, versículos 137 a 144. Sonho. Eu me encontrava no local muito alto como de um monte. Havia um farol de luz muito forte. Do meio da luz, em movimento e em tons dourado, surge em tamanho grande a letra Tsad 90. Ela estava em chamas de fogo, no tom de ouro escuro. Demonstrava vida. Eu estava de joelhos, olhando para baixo do monte, numa parte íngreme. A descida era extremamente difícil, mas eu não pretendia descer. Apenas olhava, buscando entender o que tinha lá embaixo. Era profundo e escuro. Até uns 7 metros para baixo havia luz, depois era abismo. Primeiramente a letra Sad pairou sobre minha cabeça e em seguida tornou-se uma capa de proteção sobre meus ombros. Via um arcanjo muito grande ao meu lado. Ele disse que Adonai esteve a me observar e me achou entre os justos em obediência, com temor e para a glória dele. Em virtude disso, continuou a proferir: há uma liberação de restituição sobre tua vida por Adonai. Clame, libera a sua voz. Declara a restituição de 10 anos atrás, até este tempo. Em obediência e com grande temor, eu gritava em direção à parte íngreme e profunda, declarando a restituição de tudo que ficou retido e foi roubado pelo inimigo. Imediatamente ouvi um barulho estrondoso e foi sendo devolvido muitas moedas em ouro, formando um amontoado de cerca de 2 metros. O arcanjo tocou com sua espada de fogo, de maneira que queimou toda a impureza. Em seguida, ele me orientou a tocar nas moedas de devolução. Pude sentir a quentura do fogo da purificação em minhas mãos. Ao tocar nas moedas, percebi que dentre elas havia bastante sementes de ouro. Ele me explicou que era para eu pegar as sementes de ouro já purificadas, me levantar e lançá-las ao horizonte, declarando que cairão em solo fértil. Também esclareceu que as sementes apontam para vidas preciosas que estavam cativas nas mãos do inimigo, que ouviram a palavra de Deus, mas não entenderam. Com o lançar das sementes novamente, elas ouvirão e irão germinar. Mateus 13. Pois já estarão libertas de cativeiros. Orei pelas pessoas que receberão novamente a mensagem do reino através de minha vida. Ao lançar a semente de ouro, recebi um selo em minha mão direita, como um símbolo de restituição, ficando registrado a letra Nun, valor numérico 50. Subtítulo: Ensinamentos acerca da 8ª letra, Het. À meia-noite, levanto-me para te render graças por causa de teus justos mandamentos. Salmo 119, versículo 62. Novamente retorno à sala de estudo na Biblioteca da Sabedoria. São memórias de eternidade, já impregnadas no meu ser espiritual. Que número você vê? Pergunta o ancião Het. Vejo o número 8. Mas está se movendo ao lado do 7. Há como que uma ponte entre eles. Por quê? Pergunto. Entenderás.
Coloque seus pés sobre a letra 8 e não tenha receio. Ao colocar meus pés sobre o número 8 em movimento, abre-se um portal e em alta velocidade chegamos ao Palácio do Cordeiro de Deus. Há uma reunião com príncipes de Deus com função de governo. O ancião da letra Het, o 8, e da letra Zain, o 7, se assentam lado a lado. Próximo ao Zain também está a letra Vav, o 6. Um dos príncipes me chama para assentar perto deles. Ele se apresenta dizendo-me uma virtude de seu nome. Eu represento o governo da dispensação da graça. Este, ao meu lado, representa a dispensação do amor. E o outro é a representatividade da sabedoria. Juntos, representamos vida em abundância. Fomos designados pelo Cordeiro de Deus para lhe ministrar. A ele toda a honra e toda a glória. Os outros dois príncipes inclinam um pouco suas cabeças, demonstrando concordância. Os príncipes, com suas coroas, as retiram de suas cabeças, prestando continências ao Cordeiro de Deus. Ele nos observa de uma elevação mais alta. Estremeço. O olhar dele me constrange. Exala um imensurável amor. Choro de alegria. Sinto a manifestação da graça sendo dispensada quando o príncipe da representação da graça toca meu coração. De uma forma inexplicável, me vejo dentro do coração do Cordeiro e Yeshua, Jesus, e sinto o pulsar do coração dele. O príncipe da representatividade da graça tem uma capa prateada e a lança sobre mim. Capa indica a proteção e autoridade. Ele fala: você viu a ponte. É a ligação do número 7 para o 8. Ao somar 7 mais 1 é igual a 8. 7 remete à perfeição e o 8 à graça, pelo resgate da humanidade por Jesus Cristo. E o 8 sinaliza também o início de um novo ciclo. Através da graça divina dispensada, o ser humano, ao reconhecer o sacrifício do Cordeiro na cruz, alcança a salvação. O sangue do Cordeiro vivifica, traz vida eterna. A graça também retrata o Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em João capítulo 6, versículo 8, continua dizendo o príncipe da graça. Veja o que diz a palavra: meu filho, dê-me seu coração, que seus olhos observem meus caminhos. Provérbios capítulo 23, versículo 26. Todo que invocar o nome de Adonai será liberto. Romanos capítulo 10, versículo 13. Mediante a graça divina, sem merecê-la, todos recebem a condição de serem considerados justos diante dele, por meio do alto que nos redime de nossa escravização ao pecado, realizado pelo Messias Yeshua. Romanos 3, versículo 24. Em seguida, sou envolvida pela capa rosa do segundo príncipe, representante do amor. Ele diz: imensurável amor de Deus Pai, dispensado para a humanidade ao liberar seu Filho unigênito para resgate dos perdidos. E vivam em amor, como também o Messias nos amou. Na verdade, ele se entregou a nosso favor como oferta, como sacrifício de aroma suave, oferecido a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 2. Logo vejo vindo do alto a capa dourada e se ajustando sobre os meus ombros.
foi lançada pelo príncipe da representatividade da sabedoria. Uma melodia de sons musicais adentram nos meus ouvidos, impregna meus ossos, deixando registro de sua marca em meu espírito. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3, versículo 17. Subtítulo: A sabedoria decide me instruir. Abra a palavra de Deus no livro de Provérbios e anote, diz o príncipe: a sabedoria está chamando, o entendimento levanta a sua voz. Provérbios capítulo 8, versículo 1. A sabedoria construiu sua casa, esculpiu 7 colunas para si. Ande no caminho do entendimento. Provérbios capítulo 9, versículo 1 e versículo 6, parte B. O temor de Adonai é o princípio da sabedoria, e o conhecimento dos santos é o entendimento. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Continua me dizendo: 3 foram as capas de governo lançadas sobre você: a da graça, do amor e da sabedoria. Um novo tempo se inicia. Frutifique. Anuncie tão grande amor às nações da terra com sabedoria. Você tem as capas e o selo de autoridade, que são as marcas de Cristo, nas suas mãos. Gere vida. Os que têm o Filho têm a vida. 1 João capítulo 5, versículo 12. Subtítulo: Olhar do grande eu sou serei. Quando o homem atrai o olhar do grande eu sou serei, com sua adoração e entrega, é liberado o acesso às dimensões celestiais. Quanto maior for o nível de submissão à voz do Todo-Poderoso, em reconhecimento do sacrifício do Cordeiro, nome sobre todo nome, maiores serão as liberações de acesso às dimensões celestes. Este é o sangue da aliança que Deus lhes ordenou. Hebreus capítulo 9, versículo 20. Ao mediador de uma nova aliança, Yeshua, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Hebreus capítulo 12, versículo 24. A cada revelação tenho crescido de graça em graça, pela graça de Deus dispensada. A misericórdia do Pai é infinita, dura para sempre. Subtítulo: O olhar do ancião da letra Kuf. Valor numérico 100. Meus olhos estão abertos nas vigílias da noite, para que eu possa meditar em tua promessa. Salmo 119, versículo 148. Como ele é nobre! Penso olhando para o ancião da letra Kuf. Seus olhos brilham como ouro. Continuo a observá-lo. Ao perceber meu olhar, ele sorri e me chama para assentar perto dele. Continuo admirada com sua nobreza. A capa dele exala riqueza de detalhes. É bordada em fios de ouro e toda incrustada de pedras preciosas de várias cores. Fico emocionada quando ele lança sua capa sobre mim. Logo vamos para outra dimensão do reino, através do portal 19, Kuf, valor numérico 100. O Senhor Kuf me conduz até ao palácio central dos tesouros do reino. Há palácios de tesouro em todos os portais ou letras. Príncipes, sheiks,
transitam livremente pelo palácio central dos tesouros do reino. Alguns sinalizam com os olhos, demonstrando me conhecer. Em dado momento, 2 príncipes sheiks se aproximam de nós. O ancião Kuf conversa com eles a meu respeito. Eles tocam minhas mãos e seguem suas missões de preparar caminhos de provisão. Ao tocarem minhas mãos, elas ficaram energizadas com luz amarelo fluorescente e luz azul. Seguimos caminhando pelo palácio. O Senhor Kuf me diz que estamos na parte mais elevada dos tesouros celestes, pois a função da letra Kuf expressa elevação e perfeição de Deus. Poder acessar este portal é um ato de grande liberação de bênçãos de frutificação completa e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Eu transito com liberdade pelo Palácio Central dos Tesouros da letra Kuf. Quanta riqueza! Riqueza e honra vem de ti, e tu comandas todas as coisas. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12, parte A. Nota: as conexões impregnam as informações necessárias em meu ser para novos acessos dimensionais. Anjos são liberados a estarem comigo a cada etapa de aprendizado. Os anciãos têm me passado informações acerca dos 22 portais ou letras. A cada arrebatamento de espírito, ministram e me direcionam para que eu possa adquirir conhecimentos e buscar compreender alguns dos significados de cada portal ou letra. Estarei detalhando mais no decorrer da escrita deste livro, revelações acerca destas letras e de alguns códigos com seus respectivos significados. São riquezas de detalhes. Subtítulo: Nome de Eternidade. Conhecer, ter a revelação do seu nome de eternidade é um dos sinais para se evidenciar a missão na Terra e em quais portais ou letras ocorrem as interações com os anjos ministradores ligado ao portal principal. A pessoa deve buscar o seu nome de eternidade, fazer a transliteração para o hebraico, averiguar a soma de suas letras para discernir valores e significados. O nome remete a memórias de eternidade acerca do corpo espiritual. Um dado importante que corroborará para a ligação entre céu e terra pelo poder do sangue de Cristo. O nome de eternidade assinala o DNA sem contaminação. A essência do nome de eternidade mostrará qual a missão na Terra. Cada letra do nome, transliterado para o hebraico, carrega energia do Criador. Nos abençoou no Messias com toda a bênção espiritual no céu. Ele nos escolheu em amor antes da criação do universo para sermos santos e sem defeito em sua presença. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Conforme mencionei ao discernir o nome de eternidade e entender como ele é escrito e pronunciado, deve-se atentar em fazer a transliteração deste nome para o hebraico, para depois verificar o valor de cada letra, a soma total e respectivos significados. Exemplo do português para o hebraico. Vale ressaltar que o alfabeto hebraico tem apenas consoantes e se escreve
da direita para a esquerda. E concernente à transliteração, se estabelece critérios especiais em relação às vogais, usando sinais massoréticos. A cada letra do alfabeto hebraico é atribuído um valor numérico único. Na Torá, 5 livros pentateucos, encontram-se códigos escondidos a se desvendar que nos aproximam mais de Adonai. E o Espírito Santo é quem nos direciona nesta busca, nos aconselha e nos fortalece. Os valores numéricos das 22 letras têm significados e valores surpreendentes. A sabedoria de Elohim é imensa e poderosa. Como compreendi isso? O portal 7 igual a Zain, equivalente à 7ª letra do alfabeto hebraico, me foi sinalizado primeiro para que eu pudesse interagir com os anjos deste portal, no qual vi o anjo guardião na entrada. Embora o primeiro que adentrei foi o da letra Rei, 5, tudo se explica e tem uma razão de ser. Após o retorno ao portal de origem, que tem ligação com o nome celestial, ao confessar Jesus Cristo, o cristão pode interagir com os demais portais principais das 22 letras do Aleph-Bet e subportais celestiais mediante o beneplácito da vontade de Deus. No decorrer deste livro, estarei mencionando mais chaves acerca dessa interação com os portais principais e de memórias de eternidade. Coube ao Espírito Santo me direcionar ao portal 7, Zain, para entender a minha patente ministerial comissionada às nações da terra com propósito de avivamento. E fica ainda mais evidente quando me reporto aos livros que descrevi, Revelações dos Céus, e também acerca do nome do ministério Saigda, confiado a mim e família. Saigda é uma sigla profética que representa Sai para o grande dia do avivamento. Observação. Esses meus relatos de discernimento me vêm como respostas às minhas memórias do tempo de eternidade, através dos arrebatamentos às dimensões celestiais nesse tempo e há mais de 15 anos atrás, hoje em 2021. Entretanto, é claro que podem estar sujeitos a questionamentos. Não tenho a pretensão de estabelecer doutrinas e nem regras religiosas. Em obediência à voz do Eterno, deixo registrado neste livro revelações que contribuirão para que você, leitor ou ouvinte, possa compreender ainda mais acerca do nosso retorno à casa do Pai e um pouquinho da complexidade do universo celeste. Neste contexto, estou demonstrando alguns caminhos percorridos no qual cheguei a alguns códigos que para mim não foram meras coincidências, passaram a fazer sentido. Neste momento, tem anjos de Jerusalém liberados para me ministrar. Subtítulo: Memória de Eternidade Ativada. O anjo ministrador me fala acerca do valor numérico das letras do meu nome de eternidade. O Espírito Santo me enviou o anjo ministrador, cujo nome é Emanuel. Ele se apresenta com uma roupagem perolada, com muitos detalhes de fios dourados, e tem turbante de fios dourados na cabeça. O anjo ministrador conversa comigo, com a permissão do Cordeiro de Deus. O governo é de Yeshua HaMashiach. Ele diz que,
Para que eu possa compreender, devo começar pela soma das letras de meu nome de eternidade, Záguida. Diz para eu ver o valor de cada letra e somar até chegar na classe decimal de 1 a 9. E assim entenderei o código. Estremeci. Qual é o seu nome celestial? Você tem um nome celestial. Busque saber. O Pai lhe chamará pelo seu nome de eternidade. As pessoas nascidas da terra são semelhantes ao homem da terra, e as pessoas nascidas do céu são parecidas como o homem do céu. E da mesma forma como nascemos à imagem do homem da terra, também portaremos a imagem do homem do céu. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 48 e 49. Também lhe darei uma pedra branca na qual está escrito um novo nome, conhecido apenas por quem o recebe. Apocalipse 2, versículo 17, parte B. Eis que nas palmas de minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Isaías 49, versículo 16. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmos 56, versículo 8, parte B. Segundo já mencionei, uma das chaves para saber em qual portal principal das 22 letras do Aleph-Bet que a pessoa transita é resgatar a memória de eternidade, tomando conhecimento do seu nome de eternidade, no qual Abba Pai a chama. Um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse 2, versículo 17. Como saber? Viver em santidade e intimidade com Deus, através da nova aliança, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Quando me procurarem, me encontrarão, contanto que me procurem de todo o coração, e deixarei que me encontrem, diz Adonai. Jeremias capítulo 29, versículos 13 e 14. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão o que recebe. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Ao que vencer, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Temos as marcas de Cristo, o selo. Salmos 139, versículo 16. E Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Maná escondido, revelação. Pedra branca, pureza, santidade, vivificado em Cristo. Conhece, senão o que recebe o nome. É individual. Ouça Adonai lhe chamar pelo seu nome de eternidade. Nota: tenho descrito revelações neste livro, Portal 7, sobre o nome de eternidade, o qual o Pai nos chamava antes do envio em missão na terra. Efésios capítulo 1. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, denota a importância do nome de eternidade. Embora saibamos que o tempo de eternidade é atemporal e não se pode medir pelo nosso tempo da terra, também podemos discernir que receberemos um novo nome ao retornarmos à casa do Pai como noiva, esposa de Cristo. Ainda há muitos códigos a serem desvendados, um aprendizado a cada dia. Subtítulo: o nome de eternidade revela sua missão de envio para a terra. Efésios capítulo 1. Existem cartórios celestiais que contêm livros de identidade. E no teu livro
Todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, versículo 16. Nomes revelados por Deus, clareza da missão na terra. Maher Shalal Hash-Baz. O nome do filho de uma profetisa era parte de uma profecia. E Adonai disse-me, dele o nome de Maher Shalal Hash-Baz. O espólio se apressa, a presa corre veloz. Antes que o menino saiba chamar pai ou mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Isaías capítulo 8, versículos 3 e 4. Lo-Ruhamah, filha do profeta Oséias, sem compaixão. Oséias capítulo 1, versículo 6. Lo-Hami, filho de Oséias, Adonai disse, chame-o, Lo-Hami, não meu povo, pois vocês não são meu povo, e eu não serei seu Deus. Oséias capítulo 1, versículo 9. Outro exemplo, Adonai, ao trocar o nome de Sarai, zombaria era estéril, para Sara, princesa, tornando-a fértil. E de Avram, pai exaltado, para Abraão, pai de muitos. Mudou o destino deles, revelando a sua missão na terra, pai e mãe de nações. Também revelou o nome do filho da promessa, Isaque, e Itzchak, riso. Gênesis capítulo 17, versículos 1 ao 19. Subtítulo: Ouvir o Pai me chamar pelo meu nome de eternidade. Há mais de 16 anos atrás, hoje 2021, tive um encontro com Deus de maneira muito significativa e peculiar. Recebi vários códigos em meu corpo espiritual após passar por um processo de libertação, no qual fiquei arrebatada em espírito por cerca de 72 horas. Visão aberta, vendo as duas dimensões ao mesmo tempo, da terra e do céu. Nesse tempo, vi minha libertação, batalhei, vi anjos, arcanjos, seres, recebi variedade de línguas, cantei na língua dos anjos. Esses arrebatamentos extensos, há mais de 16 anos atrás, ocorreram em Uberlândia, Minas Gerais. Fomos a um monte para orarmos com alguns irmãos cristãos da igreja que nos recebera. Em dado instante, ao me aproximar de uma árvore frondosa, eu ouvi, de forma audível, a voz de Deus. Tive muito temor e tremor. Ele me chamou 2 vezes, por um nome que não é o meu nome da terra. Zagdar, Zagdar. Eu entendi que era Deus Pai a me chamar. Parei para ouvi-lo. Meus olhos espirituais foram mais abertos e ele me descortinou algumas coisas de meu futuro. Hoje entendo o porquê de me ser revelado, primeiramente, o portal 7, Zain, Zagdar, portal 7, Zain, principal acesso através de meu nome de eternidade. Tua promessa me dá vida. Salmos 119, versículos 49 ao 56. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que Deus me conhece, de forma completa. Mas agora permanecem 3 coisas: a confiança, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor.
1 Coríntios capítulo 12, versículos 12, parte B e 13. Na intimidade, o Pai revelara meu nome de eternidade, Zagda. Também vi escrito a palavra Saigda. Entendi posteriormente que a letra S tinha ligação com a minha vida ministerial na terra. Saigda é o nome que demos para o nosso ministério às nações e significa sai para o grande dia do avivamento. Observação: a revelação do significado da sigla Saigda, o Espírito Santo concedeu a uma missionária que residia no estado do Espírito Santo, Brasil, que esteve muito próxima a mim durante os escritos do meu primeiro livro, Carta de Jesus para a sua noiva, Memoráveis Arrebatamentos, na página 14. Atualmente, a luz de Cristo tem clareado ainda mais. A letra hebraica S, Samer, tem valor numérico 60 e aponta a unção sacerdotal. E é o portal 15. Descreverei revelações acerca neste livro. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra. Salmos 119, versículos 113 ao 120. Nota: segundo a Bíblia Sagrada, os 10 mandamentos entregue a Moisés no Monte Sinai foram escritos pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 31, versículo 18. As 2 tábuas de pedra foram escritas dos 2 lados, frente e verso. As tábuas eram obra de Deus e a escrita foi feita pelo próprio Deus, gravada nas tábuas. Êxodo capítulo 32, versículo 16. Para esclarecer ainda mais, os 22 portais sinalizam conexões espirituais com o mundo terreno através das letras hebraicas, chamas da criação. Esta inter-relação poderá ocorrer mediante oração e adoração a Adonai. Busquei saber sobre os valores das letras do alfabeto hebraico para decifrar códigos e fazer a transliteração do nome Zagda para o hebraico. Zagda, Rei, Dalet, Gimel, Zain, transliterado. Lembrete: portais, letra do alfabeto hebraico e valores numéricos. Portal 1, Aleph, valor numérico 1. Portal 2, Beit, valor numérico 2. Portal 3, Gimel, valor numérico 3. Portal 4, Dalet, valor numérico 4. Portal 5, Rei, valor numérico 5. Portal 6, Vav, valor numérico 6. Portal 7, Zain, valor numérico 7. Portal 8, Het, valor numérico 8. Portal Tet, valor numérico 9. Portal 10, Iud, valor numérico 10. Portal 11, Kaf, valor numérico 20. Portal 12, Lamed, valor numérico 30. Portal 13, Mem, valor numérico 40. Portal 14, Num, valor numérico 50. Portal 15, Samer, valor numérico 60. Portal 16, Ain, valor numérico 70. Portal 17, Pei, valor numérico 80. Portal 18, Tsad, valor numérico 90. Portal 19, Kuf, valor numérico 100. Portal 20, Resh, valor numérico 200. Portal 21, Shin, valor numérico 300. Portal 22, Tav, valor numérico 400.
5 letras mudam de forma quando estão no final da palavra, mas a pronúncia delas não sofre alteração. Elas têm também atribuições numéricas. Estas formas finais são chamadas de soft, kaf, 500, mem, 600, nun, 700, pei, 800 e tsad, 900. O alfabeto hebraico se escreve da direita para a esquerda e tem apenas consoantes. Todas as vogais são representadas com uma consoante. Aparecem embaixo, em cima, no meio ou do lado da consoante. As vogais recebem um critério especial. Podem ser representadas por sinais diacríticos, sinais massoréticos ou por consoantes vocálicas. As consoantes Aleph, rei, vav, yud são utilizadas para representar as vogais. Por isso, depende de um estudo mais profundo para fazer a transliteração. Segui o direcionamento que o anjo ministrador me passou. Ele me orientou a somar os valores numéricos, avaliando as letras do meu nome de eternidade como uma sigla letra por letra, considerando a vogal A com o valor numérico 1 da letra Aleph, sem me preocupar no momento em fazer a transliteração do nome para o hebraico. Zagdar, Z, valor numérico 7, Aleph, valor numérico 1, Gimel, valor numérico 3, Dalet, valor numérico 4, Aleph, valor numérico 1. A somatória dá 16, igual a 1 mais 6, igual a 7. 7 demonstra o fluir da energia do Criador no meu nome de eternidade. Avaliando desta forma, as letras hebraicas do meu nome de eternidade indicam um código 71341, que aponta a portais ou letras principais de acesso às dimensões celestiais. Portal 7, Zain, perfeição de Deus. Portal 1, Aleph, Deus Pai, o único Deus. Portal 3, Gimel, Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. Portal 4, Dalet, 4 Evangelhos de Cristo, Leão, Novilho, Face do Homem, Águia. 4 Mudanças de ciclo. Quero ressalvar que é relevante atentar para a primeira letra do nome de eternidade, já transliterado o nome para o hebraico, pois remete ao portal de origem, onde estávamos com o Pai e nele, antes de envio para a missão na terra. Efésios capítulo 1, versículos 2 ao 5. As demais letras do nome e a soma delas indicam outras conexões com os anjos, mediante classes hierárquicas angelicais, que também são sinalizadas pela patente individual da pessoa que recebera o seu nome de eternidade. Para se fazer a transliteração, deve-se observar algumas regras. Não é uma questão tão simples. Conforme já descrevi, o alfabeto hebraico tem 22 letras consoantes. Não apresenta a vogal. Como o objetivo maior deste livro é sinalizar as revelações que tenho recebido, não aprofundarei no quesito da língua hebraica. Cada letra
têm chaves exclusivas e, quando se interagem, formam sequências de energias e frequências vibracionais advindas da força do Criador. Quando os olhos físicos, sedentos pela presença de Adonai, veem a imagem da letra, ocorre a interação com a alma e a visão espiritual se amplia. Tuas leis se tornaram minhas canções, onde quer que eu faça minha casa. Lembro-me de teu nome, Adonai, à noite e observo tua Torá. Salmos 119, versículos 54 e 55. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Salmos 139, versículo 16. Teu é o reino, Adonai, e tu és exaltado acima de tudo. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, parte B. O anjo ministrador disse também que depois que eu fizesse o estudo do meu nome de eternidade, Zagda, analisando letra por letra, eu também deveria somar as letras do nome do ministério Saigda como uma sigla, colocando os valores das letras em hebraico, letra por letra. Da forma como eu recebi a revelação e vi escrito na língua portuguesa. Isto implica Samer igual a 60, Aleph igual a 1, Yud igual a 10, Gimel igual a 3, Dalet igual a 4 e Aleph igual a 1. A soma 79, entre parênteses, 7 mais 9 igual a 16 e, entre parênteses, 1 mais 6 igual a 7, Zain. Discerni que foi por isso que o portal 7 me foi sinalizado primeiro, embora eu tenha adentrado primeiramente pelo portal 5 Rei, por ter ligação também com o meu chamado em missão na terra, 5 ministérios: apostolado, profético, evangelístico, pastoral e mestral. Mesmo não tendo profundidade no que concerne à língua hebraica, eu segui o direcionamento do anjo ministrador, cujo nome é Emanuel, avaliando Zagda e Saigda como uma sigla, letra por letra, separadamente. Somei as letras do nome Saigda mediante o valor de cada uma e conclui um código, portal 7 Zain. No meu caso em especial, entendi que o Espírito Santo estava me trazendo uma revelação nesse momento, quando me direcionou a colocar os valores numéricos das letras, analisando o meu nome de eternidade, Zagda, como uma sigla, atraindo meu olhar para o portal 7 Zain, por ser o número 7, o meu código principal. Sinto que Adonai quis me mostrar, ao decifrar deste código, nesta particularidade, a sua perfeição em alinhamento céu e terra, pois o número 7 indica a perfeição. Logicamente que, ao traçar a somatória desta forma como sigla, seguir a revelação do Espírito Santo para um entendimento maior e particular. Entretanto, para os nomes de eternidade que serão analisados mais à frente, não avaliarei como uma sigla, mas seguirei a soma mediante os valores das letras, após a transliteração do nome para o hebraico. As instruções chegaram gradativamente, um novo aprendizado. Veja que interessante. Na transliteração do nome do ministério Saigda para o hebraico, chega-se a outro valor precioso também, e que sinaliza outro código.
Por exemplo, o nome Ságida, cuja a soma das letras, sem ser avaliada como uma sigla, Rei, Dalet, Gimel, Yud, Aleph, Samer, dá 60, mais 1, mais 10, mais 3, mais 4, mais 5, igual a 83. 8 mais 3, igual a 11. E 1 mais 1, igual a 2. Portal 2, Beit, igual a portal da comunhão. Noivo Yeshua com a noiva igreja. No meu primeiro livro, descrevi sobre a noiva Ságida, referindo-me à igreja como noiva de Cristo. Ságida, igual, sai para o grande dia do avivamento. Mulher virtuosa, cuja glória de Deus está em si. Mulher noiva igreja de Cristo. Outro código. Obtive através do meu nome de eternidade, quando foi transliterado por um professor de hebraico, Ságida, Rei, Dalet, Gimel, Zain, ler da direita para a esquerda. A soma das letras dá 7, mais 3, mais 4, mais 5, igual a 19. 1 mais 9, igual a 10. Portal 19, letra Kuf, portal da frutescência, de valor 100. Portal 10, letra Yud, portal da humildade, adoração contínua, liberação divina, de valor 10. Segundo já descrevi, para se saber em quais portais principais a pessoa se move em espírito com mais frequência, é relevante fazer a transliteração do nome de eternidade para o hebraico, que, por revelação, ouvir ou ver escrito, se possível, com a ajuda de um professor de hebraico. Além da complexidade no que concerne informações do nome, pode se tornar complexo saber o significado dele com embasamento nos dados da Terra. Por isso, deve-se buscar a revelação. O alfabeto hebraico é formado por 22 consoantes e não apresenta vogal. E de um site de transliteração para o outro podem ocorrer diferenças, como possíveis mudanças da letra inicial e ou no final do próprio nome, isso balizado na forma como se ouve ou se escreve o nome na língua da pessoa. E a primeira letra do nome de eternidade, exemplo, na língua portuguesa, pode evidenciar o portal principal, outras não. Exemplo, Ságida, letra Zain, valor numérico 7. Iarim, Iude, valor numérico 10. Tissadok, Zadok, Tsad, valor numérico 90. As revelações que tenho recebido são apenas fragmentos de luz. São códigos que estou recebendo da essência do olhar divino de Adonai, da parte em que ele decidiu não se ocultar. A sua presença nos envolve. As coisas de Deus são conhecimentos imensuráveis. Quem discerne Deus? Pois quem conheceu a mente de Adonai, quem o aconselhará? Nós, porém, temos a mente do Messias. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 16. Na casa de meu pai há muitos lugares para morar. Se não houvesse, eu lhes teria dito, porque vou até lá para lhes preparar um lugar. Voltarei para levá-los comigo. Além disso, vocês sabem para onde eu vou e também conhecem o caminho para lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Confie que estou unido ao Pai, que o Pai está unido a mim, disse Jesus. João capítulo 14, versículos 2 ao 11. Os significados dos números para os cristãos têm embasamento na Bíblia Sagrada e em revelações do Espírito Santo dada aos seus profetas. Ao se manifestar a mim, trazendo-me revelações acerca das letras do alfabeto hebraico como portais principais, muito me surpreendeu, pois até então sabia praticamente nada sobre o alfabeto hebraico, nem tampouco sabia que as letras tinham significados e valores numéricos. Adonai tem liberado seus anjos ministradores para esta escrita. Sinto-me muito limitada, sou totalmente dependente das instruções do meu conselheiro, o Ruach HaKodesh. João 14, versículo 25. Embora o cristianismo tenha a raiz judaica, ao longo dos anos absorveu ensinamentos filosóficos e sofreu influências de culturas pagãs, como, por exemplo, a cultura grega e romana, que foram impregnadas e repassadas, influenciando significativamente o pensamento cristão. Surgiram doutrinas e ensinos diversos. Ainda neste contexto, no que tange à cultura cristã, alguns ensinamentos judaicos se perderam, foram esquecidos, outros foram absorvidos em parte ou aceitos. Um exemplo de esquecimento são as festas bíblicas, que estão sendo lembradas e festejadas em muitos ministérios cristãos, e o retorno ao estudo da Torá, sem legalismo e sem anular o poder do sangue vertido na cruz de Cristo. Deus enviou seu Filho, ele nasceu de uma mulher, e em uma cultura dominada pela perversão legalista da Torá, para que pudesse redimir os que estavam sujeitos ao legalismo e dessa forma capacitar-nos para sermos feitos filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, versículos 3 ao 5. Pode-se perceber que Yahvé, YHWH, decidiu se manifestar nestes últimos dias e estar atraindo a igreja cristã a atentar para a sua divindade através de visões profundas. E mesmo se necessário for a quebra de alguns paradigmas religiosos e de resistências, precisa-se avaliar alguns ensinamentos judaicos e reter o que é bom. Isso sem legalismo, mas sempre voltado para a graça, reconhecendo Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, como Salvador e Senhor, para assim assimilar conhecimentos e compreender o novo dispensado para o avivamento. Falo por mim mesma, o quanto estou tendo que orar para romper com ensinamentos enraizados, dentre os quais o Espírito Santo me diz que são como sepulcro caiado, além de ter que repreender o espírito de religiosidade e incredulidade. Com temor e tremor, estou prosseguindo com a escrita desse livro e, mediante minhas limitações, humildemente peço ao Espírito Santo que complete essa obra nos corações dos leitores, por revelação e discernimento. Na eternidade, meu nome é Zagda, denota que, antes de nascer na terra, eu estava com o Pai, Efésios capítulo 1, e fazia parte da dimensão do portal 7, letra Zain. Por isso, ouvi para interagir com os anjos da dimensão Zain, dentre outras revelações. E o ministério designado por Deus para eu exercer na terra também tem forte ligação com o portal 7 da letra Zain.
Ságida como sigla da forma que eu vi escrito em português. A somatória dá 7. Trata-se de um chamado às nações, com patentes de nações. E a letra Samer, valor numérico 60, aponta para a unção sacerdotal. Meses se passaram. Informações de novos códigos vieram a partir das letras do próprio nome de eternidade. Novo código. Emanuel retorna com novas revelações. Ele me faz atentar para observar novos códigos a partir das letras de meu nome de eternidade, dizendo-me que eles liberam novos acessos dimensionais. São códigos que se aplicam para se obter respostas de conquistas. Por exemplo, código Zain 1, 3, 4, 5 igual Zain 1 mais 3 mais 4 mais 5 igual a Zain 13 igual Zain e Men. Meu novo código aponta meu chamado às nações a partir do meu código principal, Zain, valor 7. Código Zain 1, 3, 4, 5 igual, com a soma dos números fica assim. Zain 13, portal 13. Refere-se à letra hebraica Men, valor numérico 40, portal das águas e de nações. E se eu continuar somando, chego ao portal 4, Dalet, que tem no meu nome Ságida, aponta a mudança de ciclo. E 7, Zain, mais 4 igual a 11, letra Kaf, igual a 1 mais 1 igual a 2, letra Beit. Decodificando, Zain 13 sinaliza um novo tempo, o portal 4, Dalet, valor numérico 4. Do meu chamado às nações, portal 13, Men, valor numérico 40, para transformação, tendo como recompensa a coroa da justiça no portal 11, Kaf, valor numérico 20. Em comunhão com Yeshua, portal 2, Beit, valor numérico 2. Sob o governo do Cordeiro, portal 7, Zain, valor numérico 7. Aleluia! Os códigos são infinitos. Adonai libera a cada um conforme a vontade dele. Alguns recebem códigos que podem estar correlacionados com o nome de eternidade ou podem ser indicativos para liberações de novos acessos dimensionais aos portais ou letras, podendo ser também indicativos para novas conquistas na Terra, dentre outros. Ao decodificar o código, entende-se o motivo dele, sendo de suma importância buscar a revelação do porquê do código para aplicar e obter resultados. Exemplo: códigos para decretos. Viver nesse corpo terreno é apenas um parêntese da grandeza do grande eu sou. Frase Uleidice Rocha.